depois de nós termos falado das subdivisões dos setores, né, lá do financeiro, essas e outras funções do setor financeiro de uma empresa, além de manter o negócio funcionando e garantir o uso inteligente dos recursos, também influenciam na imagem da marca diante do mercado. Uma boa gestão financeira confere transparência ao negócio, o que é positiva na relação com os investidores, bancos, parceiros e afim. Ou seja, o setor financeiro, como nós falamos lá atrás, ele é o coração do nosso negócio, ou seja, da nossa empresa. Então, um bom setor financeiro, ou seja, uma boa gestão financeira, ele faz com que as empresas ficam transparentes, né? O seu negócio fica transparente e também o seu negócio é visto como uma empresa sempre positiva, porque tem essa parte da transparência com o setor financeiro. Pode também ter uma relação com os investidores, ou seja, os investidores estarem interessados em investir na empresa, para a empresa poder crescer, ou também pode ser que a empresa possa investir também em maquinários novos, ou pode ser que esses investidores também estejam interessados em adquirir os produtos para importar ou exportar. Os bancos também vão ser sempre parceiros, porque vai que num momento, por exemplo, como esse, a empresa precisa de bancos, né? Precisa de fazer os seus financiamentos. Então, se ela tem essa gestão financeira boa, a empresa tem, o banco sabe de tudo isso e vai, nesse momento que ela está em dificuldade, ou no momento que nós estamos agora, por exemplo, em pandemia, que a empresa precisar, o banco vai ceder os financiamentos. Ou também, se ele já tem algum financiamento, algum empréstimo, a empresa vai ver, o banco vai ver que a empresa, por ela ter essa boa gestão financeira, vai poder dar crédito a ela, ou seja, pegar e deixar também prorrogar aquele prazo dela se ela não conseguir pagar nesse momento de pandemia. Por que separar o controle financeiro e empresarial do pessoal? Ou seja, será que uma coisa tem a ver com a outra? Porque, como nós falamos, geralmente a gente pega os donos de empresa, principalmente em empresas de pequeno porte. O que acontece? Quando eles são o dono da empresa, então eles acabam fazendo a parte administrativa, a parte de contabilidade, a parte financeira, então ele acaba fazendo todos os setores. Mas o que acontece? Ele pega e mistura. Lembra que nós falamos do fluxo de caixa, que tem que ser tudo detalhado? Então esse nosso controle financeiro, empresarial do pessoal, a gente acaba misturando tudo. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre por que separar um do outro, ou seja, as suas contas pessoal com as contas da empresa. A gente acha até que não tem muita coisa a ver, mas temos, né? Então, por exemplo, igual vocês, como jovem aprendiz, a situação que vocês estão, por exemplo, se tiver com uma situação financeira, não vai misturar com a situação financeira lá da casa da empresa, né? Então, cada um é uma coisa diferente. É mesmo caso, por exemplo, se o pai de vocês tiver algum comércio, né? É só um exemplo, né? Temos vários exemplos. Então, a gente não vai misturar o dinheiro, por exemplo, de vocês, como jovem aprendiz, para o comércio do pai de vocês, né? O pai, o tio, enfim. Então, a gente não pode fazer essa. Então, a gente vai ver como a gente pode separar um do outro. Uma empresa que não tem o controle das contas já é uma questão ali, ó, não gera o lucro esperado. E isso faz com que o empreendedor não consiga realizar projeções de crescimento para o seu negócio, como também prejudica a realização de seus sonhos pessoais.
A organização é um segredo para uma vida mais tranquila ou com menos preocupações. Separar as contas pessoais das contas da empresa, quando feita corretamente, permitirá enxergar aspectos relevantes da situação financeira, aonde está indo o dinheiro e o que pode ser feito para economizar recursos, quanto a minha empresa está gerando de lucro e outros aspectos que você vai ver agora. Então, antes de passar nos aspectos que a gente vai ver, o que acontece no controle ali das contas? A contabilidade, que nós já vimos, e o setor financeiro, que nós estamos vendo, então, tudo englobado, o que acontece? Ele controla as contas para ver se a empresa está obtendo o lucro esperado. Se a gente misturar as duas coisas, ou seja, o pessoal com o empresarial, ou seja, com as finanças da empresa, não vai dar certo. Então, nesse caso, até ele cita ali, vai prejudicar a realização dos sonhos pessoais, ou seja, essa falta de organização, ou seja, essa mistura também no caso, não vai deixar com que a pessoa tenha uma vida tranquila, né? E a organização, então, para vocês verem, a gente está falando de novo da organização, ou seja, lá dos 5 censos que nós vimos lá no começo, bem no comecinho da nossa apostila de auxiliar administrativo. Então, a organização é o segredo para uma vida tranquila e com menos preocupações. Separar as contas. Então, tudo faz parte do que? Da organização dos censos, né? Então, lembra que nós falamos que em todos os setores utilizamos essa organização dos 5 censos. As finanças pessoais versus empresariais. Dividir para conquistar. Então, por que nós estamos falando? Porque esse setor financeiro é um setor muito importante. Então, além de ser muito importante para as empresas, para a vida pessoal nossa também, o setor financeiro, ou seja, a parte financeira é muito importante. O seu negócio está rendendo muito bem, mas você tem sempre a impressão que precisa de mais dinheiro. Isso pode estar acontecendo como resultado de misturar as despesas de casa com as da empresa. Não usar os recursos da sua empresa para pagar as contas pessoais e dar ao seu negócio a condição necessária para ele se sustentar e se desenvolver. Então, lembra que nós falamos do exemplo, se o pai tem um comércio. Então, ele pega e tira o dinheiro do comércio para pagar as contas de casa. O que acontece? Aí vai que ele precisa um mês, ele pega o seu salário de aprendiz e põe lá no negócio. Será que vai dar certo? Então, não tem como. Então, finanças pessoais e empresariais, a gente tem que tentar dividir para poder conquistar. Não podemos misturar uma coisa com a outra. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O passo a passo para a gente separar as nossas finanças. O que seria? Primeiro, separar as contas. É válido que ao pensar em um correto controle financeiro empresarial, pensar também na possibilidade de manter 2 contas correntes com uma conta específica para a pessoa física, ou seja, o pessoal, e outra para a pessoa jurídica, ou seja, uma outra conta para a empresa. Fica muito mais fácil manter o efetivo controle dos recursos da empresa. Então, lembra que nós falamos que geralmente quem tem um pequeno negócio, ele acaba misturando as 2 coisas. Mas o nosso primeiro passo das nossas finanças, ou seja, do setor financeiro, já é essa. Cada conta, a pessoa física tem uma conta, ou seja, o pessoal tem uma conta, a jurídica outra, ou seja, a da empresa outra. E para assegurar que as coisas saiam conforme o esperado, essa separação surta os efeitos desejados, todo o valor que entra em sua empresa deve ser colocado na conta da pessoa jurídica, ou seja, na conta da empresa.
Só depois disso, e de acordo com um prévio planejamento, a parte desses recursos vai ser destinada à pessoa física e poderá ser repassado à sua conta pessoal. Então, mesmo que a empresa tiver tendo lucro, tendo um bom valor, tudo isso a gente vai pôr na conta jurídica. Depois nós vamos falar mais à frente no nosso passo a passo, qual é o momento que nós vamos destinar os recursos ao pessoal, ou seja, à conta da pessoa física.